Alô? Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início ao nosso seminário. Convidamos a Virgínia para tomar assento à mesa. Também o Dr. Luiz Antônio, nosso presidente. Eu represento o departamento mediúnico da casa e também coordeno o conselho mediúnico dos diversos grupos mediúnicos da casa. Então, é uma satisfação, Cacildo, é uma satisfação receber todos aqui e vamos então ter o prazer de receber a nossa irmã Virgínia Roriz, que vai fazer um seminário sobre mediunidade, mais específico. Não tem mediunidade específica, mas o seminário está dirigido mais para os esclarecedores ou dialogadores espíritas. E vamos iniciar com a prece. Eu convido a nossa irmã Jurandira para fazer a prece inicial. Prezados irmãos e irmãs, nós primeiramente precisamos agradecer a Deus, aos mensageiros divinos, ao nosso mestre amado Jesus, pela oportunidade bendita de estarmos aqui mais uma vez, em busca dos esclarecimentos tão necessários para todos nós que laboramos nesta área da mediunidade e que nós possamos, Mestre amado, absorver da melhor forma possível, Senhor, todo esse conteúdo que vem, com certeza, nos enriquecer, nos tornar mais clara muitas das ações que deveremos ter. Assim, Mestre amado, também agradecemos. Antes pedimos que a sua luz esteja hoje e sempre com a nossa querida irmã Virgínia, e para que ela possa a cada dia mais semear esses conhecimentos da nossa doutrina. E assim, Mestre amado, agradecemos e pedimos que seja esta tarde um momento especial para que possamos adquirir e crescer, após isto, um pouco mais nos conhecimentos da doutrina espírita. Obrigada, Senhor. Obrigada aos benfeitores espirituais. Que a sua paz esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. A apresentação será dividida em duas partes. Primeira parte com 1h45, 1h30, 1h45. Então, às 15h45, nós vamos ter um intervalo e a oportunidade de um lanche. Com a palavra, a nossa irmã Virgínia. Tomar cuidado para não falar muito alto, né? Tá baixo ou tá bom? Gente, boa tarde. Alegria em estarmos aqui, revendo pessoas queridas, muito queridas mesmo, que nos receberam aqui quando a gente chegou em Goiânia, e para trabalhar um tema muito gostoso de fazer. Só que antes da gente entrar no tema, eu gostaria de saber se algum de vocês já fez curso de oratória. Com a Ivana? Não? Que bom.
bacana, porque é um curso comum, né? E todos nós que nos predispomos a divulgar a doutrina espírita, seria interessante fazermos para saber como falar, não é? E também tem a opção de nós aprendermos com o nosso... Gente, eu sou enrolada com esses coisinhas aqui, não está passando. Passa para mim. Para aqui. Foi. E alguém já ouviu falar de curso sobre escutatória? É uma crônica maravilhosa do nosso querido Rubem Alves. Está lá no Google, vale a pena a leitura. Ninguém nunca fez um curso de escutatória, de aprender a escutar. Alguém já fez? Não. E a gente não sabe escutar. Quer ver como é que a gente não sabe? Ele está implicando comigo. Olha só. Sempre, gente, eu vou ficar assim, tá? Tá certo aí? Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Isso são palavras de Rubem Alves. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. É verdade isso? É. Não é? E ele continua. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém ia se matricular, não. Quem ia? E Rubem Alves tinha um senso de humor muito grande, muito acentuado. E uma das entrevistas que ele fez com o Jô Soares, o nosso grande Rubens Alves, ele não. Meu nome é Rubem Alves. Primeiro diálogo dele com o Jô Soares. Então ele tinha um senso de humor meio irônico. E ele afirma que escutar é complicado e sutil. Guardem bem, eu acho que é. E o nosso grande poeta português, Fernando Pessoa, que se denominava também Alberto Caeiro, ele afirma que não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Vocês já repararam quando nós estamos discutindo, por exemplo, com os nossos filhos? Vamos para os filhos, que eu acho que todo mundo aqui tem filho. A gente não espera eles falarem o que eles querem falar. A gente já está mentalmente elaborando uma resposta para a afirmativa deles. Então, nós não estamos ouvindo. Então, Fernando Pessoa deixa muito claro que para ouvir, nós precisamos ter silêncio dentro da alma. É fácil? Não, não é fácil. E isso é uma habilidade que nós, esclarecedores, nas reuniões espíritas, temos que desenvolver. Silêncio na alma. E para descontrair, é tão importante o silêncio da alma. Isso foi uma experiência vivenciada por mim num grupo mediúnico. Um médium psicofônico muito trabalhado, muito estudado, muito preparado. De repente, no meio da reunião, vem à mente dele um sapato vermelho. Homem, nem um pingo ligado à vaidade. O Júlio César de Sarroris, tem gente aqui que o conhece. No meio da reunião mediúnica, vem à mente dele a imagem de um sapato de salto alto vermelho. Atrapalhou completamente a concentração dele. No final da reunião, na avaliação, meus irmãos, eu me atrapalhei, porque durante a reunião inteirinha veio à minha mente a imagem de um sapato vermelho. Aí uma componente do grupo vira-se para ele, foi eu.
Amanhã é a formatura da minha filha, eu tenho que comprar um escarpão vermelho, e eu passei a reunião inteirinha imaginando onde eu encontraria um escarpão vermelho. Ela não tinha o silêncio de alma, porque ela não se concentrou no pensamento, na mensagem, no objetivo da reunião. Então, é um fato real que nós temos que cuidar. Então, daí a grande dificuldade, não aguentamos ouvir o que o outro diz sem dar palpite, ainda tem esse detalhe. Além da gente não escutar, a gente quer dar palpite. A gente não espera o companheiro acabar, o irmão de trabalhos acabar. A gente já quer dar um palpite e, independente ou não de ter alguma ligação, de ter algum significado importante na fala. Então, gente, ouvir é tarefa que requer cuidados, muitos cuidados. Vamos lá, meninos. A nossa com dificuldade, incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil de nossa arrogância e verdade. Isso ainda é afirmativa do nosso querido poeta Rubem Alves. Na verdade, nós às vezes ou quase sempre nos consideramos os melhores. Aí vai a pergunta: por que que nós nos consideramos melhores? Será que nós somos orgulhosos? Não, ninguém aqui é orgulhoso. Somos? Não, ninguém. Espírita nenhum é orgulhoso, né? Ou pelo menos todos nós espíritas estamos nos esforçando para combatermos esse mal. Todos nós. E é isso que vale. Porque se nós formos nos direcionar aos ensinamentos do Evangelho, segundo o Espiritismo, está lá. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas más tendências. E nós estamos nos esforçando. Apesar de sermos orgulhosos, cada um de nós aqui trava batalhas intensas para superar esse orgulho. Porque somos orgulhosos, né? Cá para nós, eu acho que é o que nos prende a esse planeta ainda, não é? E aí vem a afirmativa. Não basta o silêncio de fora, é preciso o silêncio de dentro. Quando se faz o silêncio de dentro, a gente começa a ouvir coisas que não ouvíamos. Então, sugestões de exercício. Vamos botar uma música, vamos escolher uma música que a gente goste. Por exemplo, Noturno de Chopin, fácil da gente encontrar. Vamos ouvir essa música todos os dias, numa mesma hora. Eu aposto para vocês que no 8º dia nós estaremos escutando sons que não escutávamos no 1º dia. Podem fazer isso que funciona. A gente vai ouvindo, a gente vai interiorizando, a gente vai sentindo e gradativamente novos sons surgem na nossa mente. Isso é um exercício bacana, é um exercício de meditação, utilizando a música. É como se fôssemos executar uma peça ao piano. Cada dia que a gente estuda aquela peça, alguma coisa fica melhor, alguma coisa fica mais perfeita, alguma nota sai com maior preciosidade e a gente vai, dessa forma, aprimorando a nossa capacidade de ouvir. Todo mundo aqui tem paciência de ouvir? Porque aí entra a paciência. Concordam comigo? E sabem como é que o Emmanuel define paciência? Vocês já leram no livro intitulado Paciência? No capítulo Paciência, ele fala que seremos pacientes quando nós formos capazes de responder a mesma pergunta por 10 vezes à mesma pessoa sem nos irritarmos. Quem dá conta de fazer isso?
Gente, eu estou com meu pai de 92 anos, a nova mania dele é perguntar que horas são. É de 5 em 5 minutos. E eu descobri que eu não tenho um pingo de paciência. Na terceira vez eu falei, pai, eu já te falei, são 2h15. Então, para ouvirmos dentro, nós temos que ter paciência. E essa paciência é conosco. Ela só vai funcionar com o próximo se nós trabalharmos essa paciência dentro de nós. Ok? Gente, como nós somos poucos, a gente pode trocar, tá? A gente pode conversar, é bom que vai diversificando e a gente não cochila. Ele está de brincadeira comigo. Ele está implicando, esse moço tem problema. Ouçamos os clamores dos famintos e dos despossuídos de humanidade que teimamos em não ver e nem ouvir. Como isso está acontecendo no nosso mundo de hoje? Não é? A gente se recusa a ver e a gente se recusa a ouvir. Por medo, por insegurança, não sei, mas a gente se recusa. Aquele coitado que bate no vidro do nosso carro, a primeira coisa que vem ao nosso pensamento, eu não vou abrir porque ele vai me assaltar. Será que vai mesmo? Será que ele não quer ouvir um bom dia? É outra proposta de exercício. Vale a pena a gente abrir e dar um sorriso. Porque se ele quiser assaltar, alguma coisa ele vai mudar. Porque se ele quiser assaltar, a gente abrindo ou não o nosso vidro, ele vai assaltar. O vidro não é segurança. Então, é importante que a gente comece a ver o que nos cerca, a sentir o que vem nos rodeando do nosso dia a dia. Mas o que isso tem a ver com médiuns esclarecedores ou dialogadores? A gente vai chegar lá. Um pouquinho de paciência. Principalmente se ele deixar. E cada um, vamos nos fundamentar agora no nosso grande evangelista. Que cada um esteja pronto para ouvir, mas lento para falar e lento para encolerizar-se. Nós fazemos justamente o contrário. A gente fala na primeira reação e a gente se encoleriza também imediatamente, para depois ouvir. Quantas vezes a gente vai prestar atenção no que foi falado e aí vem aquela coisa, falei demais. Os antigos usam, né, aquele ditado, vocês devem conhecer, quem fala demais dá bom dia a cavalo. E isso é o que acontece conosco diariamente. Então vamos começar a prestar atenção na capacidade que nós temos de ouvir. Ouvir com sentimento, ouvir intimamente, até a nós próprios, porque nós também nos recusamos a nos ouvir. Também tem esse detalhe importante na nossa vida. E ainda vem o nosso Emmanuel. Analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. Olha só, gente, refletir, analisar e ponderar. Ouvir não é só ouvir. Implica em outras ações, implica em outras habilidades que são significantes para nós. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Um bebê, se a gente chegar para um bebezinho de 8, 9 meses, 1 aninho, e falar assim: "Oh, menininho, você é tão feio, você chora a noite inteira, você está me atrapalhando, está me dando trabalho", ele vai sorrir para a gente. Porque o que ele vai sentir, que ele vai ouvir é a entonação. Se a gente chegar aos berros, dizendo que ele é lindo, maravilhoso, que a gente ama, ele vai chorar. Então, é importante a nossa entonação. É importante que a gente evite aquele som de ironia, de menosprezo,
de relaxamento, de ignorar os sentimentos alheios para que a gente possa ouvir, de julgamentos para que a gente possa realmente ouvir aqueles que falam conosco. E aqui, apesar de falarmos, nos dirigirmos a dialogadores, qualquer atividade na casa espírita é importante que a gente reflita, que a gente analise, para que nós tenhamos segurança do que nós estamos falando. Isso, quem nos fala, Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel. Essa página é maravilhosa. Pessoal, achei que era uma voz direta. Uma voz direta, né? Eu estou apenas seguindo aqui a orientação da Virgínia, que ela disse que nós somos poucos, então, e durante a fala dela, vocês podem também fazer perguntas. E eu vou deixar, então, o microfone disponível para vocês, e é só levantar a mão, viu? Que a gente leva o microfone para vocês. Aí você vai ficar em pé? Só chamar Ivana. Então vamos lá. É importante a gente observar. É muito importante. Na reunião mediúnica, o esclarecedor ou o dialogador tem que ficar de olhos abertos, gente. A gente não pode ficar de olhos fechados, não, porque a gente tem que perceber, observar as reações do médium. Através das reações do médium, a gente vai começar a perceber o nível de sofrimento, o nível da dor. Então, olhos abertos. Às vezes é difícil a gente concentrar de olhos abertos, mas teremos que fazer isso. Já vimos companheiros que levaram um safanão, porque ele estava dialogando com o espírito, sentado a uma cadeira, e ele levantou a mão, bateu na testa do esclarecedor. Ele estava de olhos fechados, ele não viu o movimento feito pelo médium. Um médium um pouquinho sem educação, mas estava aprendendo, estava no início. Então nós percebemos que observar é muito importante. Às vezes tem uns irmãos que ficam, durante a comunicação, com as mãos tensas. Já é um recurso. Por que a tensão? Né? Por que você está se sentindo preso? Então, a observação vai fazer com que a gente comece a idealizar o problema, caso não sejamos aqueles médiuns fantásticos que a intuição vem clara, objetiva, que a gente já consegue fazer tudo, mas isso é raro, não estamos ainda nesse patamar. Então, olhos abertos, sim, para que a gente possa vislumbrar as reações do médium. E como é que a gente vai saber que o médium está iniciando um processo de passividade? Pela respiração, pelo aceleramento cardíaco, de olho aberto a gente vai ver, né, que o médium vai se transformando. E também vamos ver que o espírito se afastou, porque aí ele dá uma relaxada. Então, olhos abertos, observação atenta e lembrar que quem ouve aprende, quem fala doutrina. Aí eu botei ali, tirei a doutrina, botei esclarece, porque não é nossa função como médiuns esclarecedores fazer com que aquele espírito se torne espírita. O nosso objetivo na nossa reunião é consolo, é acolhimento, é tentar fazer com que aquele irmãozinho sinta-se melhor. Então a gente não está ali para ter vários espíritos, tá? Então é importante não nos preocuparmos com esse detalhe. A nossa preocupação é o acolhimento, é o sentimento, é o carinho, que é o que fala mais alto. Ninguém vai querer falar nada, nenhuma experiência para contar para a gente. Não? Então vamos lá. Papel do dialogador.
O que profetiza fala para edificação, exortação e consolação. Carta de Paulo aos Coríntios, edificação, exortação e consolação. São essas as ações que nós vamos ter que ter. Então, nada de ficar especulando. Especulando é uma palavra engraçada, mas tem muito médium esclarecedor que não estuda e fica perguntando: como foi que você desencarnou? Como é que foi? Aí ele vem, conta aquela história. No que ele vai contar, ele vai sentir as dores, ele vai reviver todo o sofrimento dele. Seria a mesma coisa de nós conversarmos com o irmão encarnado que está sofrendo. Aí você está sofrendo por quê? É porque eu estou com um problema de saúde. É mesmo, é? Qual é o problema? Aí ele vai e fala. Eu tive uma vizinha que teve isso, desencarnou há 5 dias atrás. A gente ouve isso, espíritas falam isso, Então é importante que a gente não tente passar a nossa curiosidade. Não é o nosso papel, não é o nosso interesse. Nós vamos ter que ter palavras que edifiquem, que exortem e que consolem. Exortam o quê? A existência de Deus, a bondade e misericórdia divina, para que eles possam, naquele momento, ter um consolo, um alívio. Porque naquele momento em que nós estamos auxiliando aquele irmãozinho, através da psicofonia, ele deixa de temporariamente sentir as dores. Então é nesse momento que o plano espiritual atua no auxílio eficiente daquele irmãozinho. Então, vamos pensar nas nossas palavras, vamos ter cuidado, não vamos ser curiosos, vamos simplesmente consolar. E se não soubermos nada o que falar? Eu esqueci o nome da senhora, desculpa. Irma. Fale, dona Irma, por favor. Justamente. Bem colocado. Aí o que acontece? Ele desencarna de novo, não é? O susto faz com que ele realmente se desequilibre. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Olha, eu estou com uma dor no braço, um espírito comunicante falando. Aí o dialogador: você não está com dor no braço? Eu estou sim. Você não tem mais braço. Pronto. O que ele está vivendo ali naquele momento é a realidade dele. Ele está vivendo aquilo. E a gente vai ter que acolher, compreendendo, tentando sentir o que ele está sentindo. É a famosa empatia. Virgínia, Oi? Só uma questão. Às vezes a gente observa que alguns dialogadores, eles sempre fazem questão de falar para o espírito comunicante que ele está desencarnado. Sempre. Padrão. Isso me deixa um pouco preocupada, Sim. Porque muitas vezes ele não está preparado e não somos nós que temos que falar aquilo para ele. Perfeito. Muitas vezes é a equipe espiritual que depois, num determinado momento, vai fazer isso, E o que você... Qual seria a consequência disso, Isso pode até prejudicar o espírito. Sim, prejudica, desequilibra, deixa ele inseguro. Gente, é como se nós estivéssemos vivenciando, um processo terapêutico. Quem faz terapia aqui tem consciência disso. O terapeuta não resolve os nossos problemas. Se tiver algum terapeuta que resolve, vocês me avisem que eu vou marcar uma consulta para segunda-feira. Eles nos conduzem a concluirmos o que é melhor para a gente. Não é assim? Não é assim, doutor, que funciona? A gente, como dialogador, vai fazer isso. É conduzir o diálogo para que aquele irmãozinho chegue à conclusão que ele desencarnou. Mas tem uns que já estão prontos para ouvir. Você sente, a gente sente na pele que aquele ali já está pronto pelas afirmativas que ele vem fazendo. Então, ouvindo,
com o sentimento, a gente vai perceber esse momento. Não é fácil não, sabe, Ivana? Mas jamais nós falarmos diretamente para um irmãozinho desencarnado que ele desencarnou. Jamais. Porque ele vai sofrer com isso. É esperar o momento certo, a hora certa, para que a gente possa conduzir essa verdade. Quanto tempo será que o Pai, que Deus, vai levar para nos dizer que nós desencarnamos? A gente não sabe, mas que ele vai ter paciência com a gente, ele vai ter. Então, por que que nós vamos agir dessa forma? É esperar o momento. Geralmente, o dialogador mais experiente, ele percebe esse momento. Mas aí a gente conta com quem? Com quem que a gente conta nessa hora? A reunião não é só o médium psicofônico e o dialogador. Nós temos um grupo de trabalhadores que estão ali vibrando em função daquela comunicação. É aí que entra a importância dos médiuns de sustentação, que geralmente eles falam assim: eu não vejo, não ouço, não falo, eu não sinto nada. Tirem os médiuns de sustentação da reunião para vocês verem o que vai acontecer. Nada. Os médiuns que nos apoiam na reunião são importantíssimos, são valorosos. Qualquer trabalho na casa espírita, em qualquer área, é importante. Aí vai uma pergunta que eu estou fazendo, já tem 15 anos, Ivana, às vezes você sabe me responder. Você que anda pelo Brasil inteiro, a respeito da importância dos trabalhos na casa espírita. Alguém aqui, ou você, nas suas andanças, sabe o nome ou os nomes dos integrantes da equipe de Chico Xavier que faziam a ponta nos lápis que ele utilizava para psicografar? Você descobriu lá no Congresso de Uberlândia? Ninguém sabe. E é um trabalho que, se não existisse, talvez não tivéssemos a quantidade de livros que nós temos. Entendem? Médiuns de sustentação são importantíssimos. Tem a mesma responsabilidade que o dirigente da reunião, tem a mesma responsabilidade que os esclarecedores e a mesma responsabilidade dos médiuns. Eles não são menos, eles são mais. Se quiserem fazer experiência, na próxima reunião mediúnica de vocês, dispensem a equipe de apoio para ver o que vai acontecer. Por isso que não podemos faltar. Então, essa teoria, eu não vejo, eu não escuto, eu não falo, caiu por terra. Somos todos importantes. E à medida que essa equipe se une, se conhece, vai se enturmando uns com os outros, essa sintonia torna-se cada vez maior. A ponto de, às vezes, nós, os dialogadores, ouvirmos claramente o que nós devemos falar. Isso vem de onde? Da equipe de sustentação. Então é muito importante. Daí a recomendação que nos é dada de evitar comunicações simultâneas, para que a gente possa direcionar a nossa atenção para aquele fato. Agora, toda regra tem a sua exceção. A gente não pode falar, não pode ter uma comunicação simultânea. Pode ser que aconteça. Pode ser. E acontecem. E Divaldo fala, no nosso grupo tem. Mas o grupo do Divaldo é um grupo de desobsessão que trabalham juntos há mais de 20 anos e estudam juntos há mais de 20 anos. Quando o nosso grupo de desenvolvimento mediúnico chegar nesse patamar, a gente vai poder ter 2 ou até 3, porque nós já seremos médiuns educados, vamos falar baixo, vamos ter um certo comportamento diferenciado. Mas até então, vamos um de cada vez. Sim. Sou a Luciana, do Núcleo Meimei, Aparecida de Goiânia. Você falou de um aspecto importante com relação à manifestação simultânea, né? Sim. Então, assim, a gente tem que voltar para a realidade de cada instituição. A nossa casa espírita mesmo é pequena,
né? Então, assim, a gente não tem oportunidade muitas vezes na noite, porque a gente divide as nossas tarefas. Sim. Então, a gente tem o primeiro momento do estudo e depois a gente tem o momento do tratamento, da desobsessão. Perfeito. E aí a gente vê o papel, a importância do dialogador nesse processo. E da equipe de sustentação, como você falou. E eu acho que um aspecto importante a ser observado é quanto ao teor da doutrinação, do diálogo, né? Na verdade, não é uma doutrinação, perfeito, a gente está dialogando. O que você vai falar e a maneira, até o tom da sua voz. Porque às vezes a gente vê, principalmente se for um ambiente pequeno, então há comunicação simultânea, né? Temos uma meia hora, então não dá para a gente ficar uma vez uma comunicação, depois outra e outra. Então, assim, e muitas vezes a gente vê o dialogador, o espírito se manifesta, se comunica, e aí o médium muitas vezes tem o volume da voz alta, aí o dialogador aumenta a voz. Falando mais alto. Então, assim, a gente tem que observar, a gente tem que se policiar, quem está ali à frente, até dirigindo os trabalhos, quanto a isso. Perfeitamente. Né? Para que a gente possa manter o equilíbrio e a harmonia da reunião. E isso é importante, porque quanto mais alto alguém fala, o que está ouvindo fala mais alto. Mais alto, exatamente. E aí vale, nesse momento, você pedir para o médium. Porque a comunicação está acontecendo a nível de pensamento a pensamento. O espírito do médium está ali do lado. Então, se você chamá-lo pelo nome, pode ser. Ou então, por favor, fala mais baixo. E, simultaneamente, o dialogador vai abaixando a voz. Tá? Lá na FEEGO, no nosso grupo do MEP, estudando mediunidade, estudo e prática, está acontecendo o inverso. O pessoal está falando tão baixo, o pessoal exercitando também, a mediunidade, que a gente está tendo dificuldade de ouvir. Acho que é pela faixa etária, não sei. Mas, gente, fala mais alto. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio que só é atingido com a vivência, com a prática. Agora, quanto a número de comunicações, cada casa espírita, cada grupo mediúnico tem a possibilidade de traçar suas normas. Podemos 2? Podemos. Então, isso aí fica a critério do coordenador da reunião. Combinando, conversando, a gente entra no equilíbrio, tá? O que falar? Como falar? A gente já falou algumas coisas aqui. Por exemplo, boa noite. A gente sabe que o espírito está vivenciando, a dor que ele está sentindo é à noite? É do dia? É durante o dia? A gente não sabe. Então, evita. Boa noite para nós, encarnados. Mas para eles, a gente não sabe, né? E como se dirigir? Senhor ou senhora? A gente não sabe. Então, a gente vai buscar recursos. Como você está? O que eu posso fazer por você? E através do diálogo e da nossa audição apurada, a gente vai percebendo. Aí ele vai dando a dica. Está de noite, está escuro. Aí você, então, boa noite para você. A gente tem que esperar que ele fale alguma coisa e não nós. Senão não vai ter muito efeito o nosso diálogo, tá? Então, o que falar? Que sejam palavras de otimismo, palavras de confiança e, principalmente, falar em Jesus. Porque o que eles querem é consolo. Mas eles não conhecem Jesus, mas alguma coisa eles conhecem. Alguém ele conhece. Então, a gente vai, através do diálogo, tateando e aprendendo a sentir as suas dores e o que falar. Às vezes não funciona, gente. Às vezes o espírito vem, se comunica, a gente atende e ele sai de lá, o trabalho não foi feito. Mas é muita pretensão do nosso grupo achar que aquele espírito que chegou vai sair de lá numa boa. Eles vão em vários grupos mediúnicos. Não é só em um, não é só no nosso. Eles ficam num trabalho intensivo de busca de consolo e de harmonia. Então, não vale a pena nós pensarmos que nós
o nosso grupo irá resolver o problema daquele irmão. Não é real. Às vezes acontece, mas ele já está pronto. No grupo de desobsessão já não é assim. Porque no de desenvolvimento mediúnico, a gente acompanha vários casos, vários espíritos. Raramente a gente vê casos que têm uma sequência. Um grupo familiar, espíritos amigos, isso está mais reservado ao grupo de desobsessão, pela experiência dos integrantes do grupo. No grupo de desenvolvimento mediúnico, é difícil. Então, cada dia é um, cada momento é um. Então, não vamos nos preocupar em resolver o problema total daquele irmão. Vamos resolver o problema da hora, né? Como os jovens andam falando por aí. E tem outro aspecto importante. Nós não estamos conversando só com um irmão desencarnado. Vários vivenciando o mesmo problema, as mesmas dificuldades, escutam aquela comunicação e são beneficiados. Gente, essa comunicação que a gente está tendo aqui de internet, essa possibilidade de nós nos reunirmos em grupos, tem grupo de centro espírita aí do interior que conversa com a gente pelo Skype. Isso não é coisa nossa, isso é coisa deles. Eles têm isso. Então, provavelmente, a nossa reunião está sendo passada para outros grupos, para outros espíritos. Não é só ali, só aquele cantinho. E isso é fantástico. Isso é uma maneira da gente multiplicar a oportunidade de levarmos os conhecimentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Concordam comigo? No livro Memórias de um Suicida, quem já leu, leia de novo. Quem não leu, leia. Se falar, não, ele é difícil, começa da segunda parte, que é a parte do consolo. Depois vai para a primeira. Mas leia. E lá fica claro, em cada enfermaria tem um aparelho que a gente lendo, é uma televisão, é uma tela de plasma, que eles veem os seus familiares, veem quem está orando por eles e se surpreendem. Poxa, nenhum familiar meu ora por mim. Aí o instrutor, eles estão magoados com você, você os abandonou. Então, vejam vocês que essa mídia que nós temos aqui é cópia da que a gente tem lá. Isso é fantástico, né? Às vezes dá vontade até da gente acelerar, desencarnar rapidinho para ver como é que é, né? Mas, gente, vamos ter calma para não antecipar as coisas. Objetivo: acolher, consolar, esclarecer e... Eu botei consolar de uma vez, ali seria encaminhar, tá? São as mesmas propostas da área do atendimento espiritual. Acolher, orientar, esclarecer e encaminhar. É esse o nosso objetivo. É esse a base do nosso diálogo. Não esqueçais, aí vem Kardec, no Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 26. Vocês já repararam que o Livro dos Médiuns é por itens? Então fica fácil a gente pesquisar. Tranquilo, o item 1 está na frente do item 2. Olha que bacana. Kardec teve uma lógica fantástica. Então, gente, não vamos recear de manusear as obras básicas, não vamos nelas. É ali que está o segredo das nossas atividades. Então, fala o codificador. Não esqueçais que o fim essencial, exclusivo do Espiritismo é a nossa melhora. E que, para alcançardes, é que os espíritos têm permissão de vos iniciarem na vida futura, oferecendo-vos dela exemplos de que podeis aproveitar. Então a reunião mediúnica não é só para os desencarnados, é para nós. Cada comunicação que a gente recebe é uma lição viva para cada um de nós. Vocês já perceberam isso? Como a gente aprende, como a gente vislumbra um leque
de crescimento, de posturas, principalmente do que não devemos fazer. Isso é importante para a gente. Então, por isso que é permitido. Por isso que a gente tem reuniões mediúnicas aqui, porque eles poderiam fazer tudo sem a nossa presença. Não precisa da gente. Somos quase que indispensáveis, mas por acréscimo de misericórdia, foi permitido que nós, simples trabalhadores, pudéssemos fazer parte dessa atividade, para que a gente pudesse aprender, para que a gente pudesse compartilhar o sofrimento desses irmãos e consolá-los. Concordam ou eu estou falando balela? Bacana, né? Então, gente, é trabalho sério, é trabalho cuidadoso. O grupo mediúnico, ele foi combinado, ele foi organizado lá no plano espiritual. Lá no plano espiritual. O nosso trabalho não foi porque a gente chegou aqui e nos convidaram, não. Nós nos comprometemos a esse trabalho. Então, por isso que o espírita tem que ter o comprometimento de se preparar adequadamente, de ter uma postura coerente com os ensinamentos do Cristo. Por isso que é difícil ser espírita. Por isso que muita gente chega às nossas casas, se deparam com essa doutrina maravilhosa, estudam, se tornam perfeitos conhecedores da doutrina. A gente vê isso muito no ESD, no EAD, e vão embora. Não querem trabalhar, porque é o trabalho que exige transformação moral do indivíduo. Não está na hora deles. Eles vão fazer a vida deles de outra maneira, mas a nossa hora é essa. A gente vai ter que aproveitar. Então, compromisso sério, esforço, coragem e boa vontade. Formação moral, afeição, hábito de estudo e de oração. A gente vê muito aí por esse interior de Goiás, as pessoas terminam a reunião e saem todas correndo. Aqui em Goiânia a gente justifica, né? A gente está com certo receio da violência. Justifica em parte, né? Mas eles querem ir embora para ver o último capítulo da novela. Já repararam isso? Tem gente que falta às atividades da casa espírita por causa de jogo de futebol. A mídia resolveu o nosso problema. Tem aí o Globoplay, eu podia começar a ganhar, né, pela propaganda, que a gente vê na hora que a gente quer. Então acabou a pressa de nós irmos para casa. Vamos ficar ali em grupo, conversar, nos conhecer, saber dos problemas uns dos outros. A gente vê muito em atendimento fraterno o trabalhador de um centro que está naquele momento vivenciando dificuldade, ele vai se procurar consolo em outro centro. Vocês já viram isso? Acontece aqui no Lar de Jesus isso? Lá na FEEGO acontece. Tem muita gente que vem para cá. O que é isso, gente? Falta de confiança. Eu uso aquela máscara de espírita, e a minha é complicada, porque é de vida inteira e acho que até de terceira geração. Então, eu sou espírita, eu não posso ter problema? A gente é espírita porque a gente tem problemas, a gente tem dificuldades, a gente tem as nossas dores, é comum. Então, se nós ficarmos, depois das nossas atividades, conversando, compartilhando, se sociabilizando, essa timidez, esse orgulho vai ser vencido, porque eu vou ter na minha irmã de trabalho uma amiga, uma irmã de verdade. Então, é importante que a gente deixe um tempo para nos avaliarmos, não só o que aconteceu na reunião, mas avaliarmos o nosso procedimento durante aquele momento de trabalho, de união. Okay? Vocês fazem avaliação na reunião mediúnica de vocês? Tem grupos que estão achando uma solução fantástica. Eles têm a reunião, a avaliação depois da reunião, né? 30 minutos geralmente, mas eles elegeram um dia a cada 15 dias para eles se autoavaliarem como médiuns.
E está sendo fantástico o resultado dessa iniciativa, porque além deles estarem se afinizando, eles estão promovendo um autoconhecimento. E estão num nível tão bacana de amizade que eles já conseguem falar, olha, Jurandira, aquela comunicação que você recebeu, ela foi anímica. E a Jurandira não fica doida e vai embora, porque ela é uma médium que está dando licença a animismo. Ela fica, porque ela sabe que ali ela vai aprender, ela vai compartilhar. Aliás, todas as comunicações mediúnicas têm um quê de animismo. Porque os espíritos comunicantes utilizam a nossa bagagem. Sabiam disso? Isso é bem falado. A gente vem trabalhando essa tecla. Então, chega na nossa reunião um amigo que é poeta. Ele quer se comunicar, ele quer transmitir uma poesia. Ele vai procurar entre todos nós o que tem mais facilidade para captar a mensagem dele em forma de poema. Se ele não encontrar, ele vai em qualquer um. Mas se ele encontrar, fica mais fácil. Dá menos trabalho para a equipe espiritual. Então, eles utilizam o que nós trazemos. Daí a importância de nós, médiuns e dialogadores, cuidarmos da nossa palavra, do nosso falar, dos nossos hábitos. Então, se eu tenho o hábito de usar na minha fala um quê de ironia, na hora que eu estiver dialogando, eu vou ser irônica, porque aquilo é uma coisa comum na minha personalidade. Se eu tenho a característica de falar coisas assim bem chulas, eu vou falar, eu não vou ter freio. Então, por isso que é difícil o trabalho dos médiuns, daqueles que têm mediunidade ostensiva, daqueles que trabalham a intuição, é nós nos policiarmos 24 horas. E é difícil. E é gozado que no dia da reunião é que a coisa fica preta, né? Vocês já notaram? Todos os sinais ficam fechados. Todas as ruas ficam cheias de automóveis. Para quê? Virgínia, sai mais cedo. Fica lá na FEEG esperando a hora. Para que tem que sair em cima da hora? Nos exigindo mudanças de hábito que fazem bem para nós. Nós somos os mais beneficiados. Então, é um trabalho de troca. É um trabalho onde a gente vai aprendendo e a gente vai crescendo. Tudo bem? Hábito de estudo e de oração. Não precisa de falar, né, gente? Conhecimento doutrinário evangélico, brandura e firmeza, autoridade fundamentada no exemplo, sinceridade e entendimento, bons sentimentos. Para mim, o mais difícil ali é a autoridade fundamentada no exemplo. É o mais difícil, porque o que fala mais alto é o exemplo. Aí dói, né? Aquela dúvida que nos envolve. O que eu estou falando para aquele espírito comunicante, eu tenho que estar vivenciando. E isso é difícil. E aí pode ter um assim, mais danadinho, e fala assim, mas você não fala, não faz nada do que você fala. Eu faço. Aí a gente começa a discutir. Não. É a hora de sermos humildes. Realmente. Eu não faço tudo o que eu estou falando, mas eu estou tentando. Eu estou me esforçando. Você não quer se esforçar também? Então faz o convite para aquele irmãozinho, porque isso vai acontecer. Chegam uns que o médium chega até a apontar o dedo para o nariz da gente, nos cobrando. E isso é bom, porque faz com que a gente se policie mais ainda. Ok? Então, é difícil ser médium psicofônico, é difícil ser médium esclarecedor, é difícil ser médium psicográfico. A gente tem um exemplo numa das obras de André Luiz, que o médium vai para uma boate, um jornalista, e faz uma entrevista detonando a imagem de uma moça. Então, a mente dele estava voltada para aquele objetivo. Então, é importante que a gente cuide disso. No dia da reunião, pensamentos positivos. Isso, a minha reunião é na quinta. Então, quinta-feira é um dia especial.
Eu acordo, faço uma prece mais caprichada, não sei se é assim com vocês. Tento ficar calma o dia inteiro, que é difícil, mas até as 2 eu estou conseguindo, já está bom, né? A reunião é às 8, já está num processo bacana. Mas é um trabalho que tem que ser diário, não é só na quinta-feira, é todo dia. E aí eu vou contar um caso para vocês que aconteceu comigo lá no Irmãos do Caminho. Aquela rua ali na Ricardo Paranhos, tem um centro, e eles vão todos de roupa branca. E eu sou uma pessoa muito crítica, muito irônica, estou melhorando, já melhorei muito. Aí eu estou lá, eu ia fazer a palestra, olha só, eu ia fazer a palestra. Eu cheguei, sentei, as mulheres ficam desse lado, os homens daquele lado. Eu cheguei, gente, mas que bobeira, para que isso? Eu pensando, para que a roupa branca? Não significa nada. Aí imediatamente veio aquela vozinha interior, né? Olha o resultado do trabalho. A roupa branca faz com que eles fiquem preocupados com a higiene da roupa, consequentemente do corpo, consequentemente do espírito. Eles me deram uma bronca, gente, que me deu vontade de ir embora. Eu falei, eu não tenho competência para fazer essa palestra. E aí ainda veio a resposta do porquê os homens do lado e as mulheres dos outros. Porque eles aplicam passes encostando nos que estão recebendo. É uma proposta deles e só nos resta respeitar. É o trabalho deles. Então aí veio aquela lição assim que hoje tem me marcado muito. Observe o resultado do trabalho. Depois faça a crítica. Então é importante a gente ver isso. E nós médiuns temos que observar os resultados que estão acontecendo conosco quando nós nos preparamos para as diversas atividades. Seria ideal que tivéssemos trabalhos todos os dias, porque aí nós nos prepararíamos adequadamente para todos os dias. Seria bacana, né? Mas é difícil. Se bem que tem gente que tem, né? Então vamos continuar. Etapas do diálogo fraterno, do diálogo esclarecedor. Deixar o espírito falar, a fim de colher informações, identificar problemas e conhecer as características individuais. Deixar o espírito falar. Tem esclarecedor que já recebe falando, não deixa o coitadinho abrir a boca. Não é assim. É importante que a gente permita e vá conduzindo o diálogo, orientando e mentalmente ligado na orientação do dirigente da reunião, porque é o ideal que haja o dirigente da reunião, que é o responsável, que é o que está ligado ao dirigente espiritual, que coordena as ações do grupo e que hajam os dialogadores. Então, uma reunião onde o dirigente tem que fazer o diálogo, acontece porque tem grupos pequenos, mas o ideal, a proposta, é que nós tenhamos o dirigente e os dialogadores, justamente para que essa percepção, essa captação das ideias do plano espiritual se torne mais eficiente. E é o dirigente que comanda. Por exemplo, Virgínia vai dar passe na Maíra. Não sou eu que me levanto na hora que eu quero para dar passe em quem eu quiser. Não é assim que funciona. Não é desse jeito. O dirigente vai encaminhar, porque a ideia, a intuição vem no dirigente. Entendem? A gente pode perceber, a gente pode sentir que a nossa colega, o nosso irmão ao do lado está se sentindo mal, mas não é de bom tom que a gente se levante e vá aplicar o passe sem que haja o acordo do dirigente da reunião que está acontecendo. Entendem? Para quê? Para que haja ordem, para que haja uma
uma metodologia equilibrada entre as nossas ações. De repente a gente levanta, a cadeira cai. Atrapalhou todo mundo. Entendem? É importante essa disciplina. Fazer perguntas esclarecedoras para identificar o principal problema. A gente já falou nisso no decorrer do nosso... Não é diálogo não, monólogo, porque ninguém está falando nada, né? Então nós já comentamos isso, tá? Que é importante a gente identificar o problema. Estou com frio. O Espírito chega e fala, estou com frio. O que a gente vai fazer? Não, você não está sentindo frio. Arruma um cobertor para ele. Olha aqui o cobertor. E da onde que surge esse cobertor? Da equipe de sustentação, que através do pensamento vai plasmar um cobertor e aquele irmãozinho vai se sentir aquecido. Olha, eu estou num buraco, está tudo escuro. Tá não, a luz está acesa. Não é falar assim, vou acender a luz. Não é não, fala, a luz está acesa. O cobertor está aí. Que sejamos afirmativos. E às vezes até falar em Jesus fica difícil. E a gente quando está sofrendo, quando a gente está com dor, alguém vem e fala assim, pensa em Jesus, não é fácil. Ou é? Ou só eu que sou assim? Então vamos falar em alguém mais próximo. Pensa em Francisco de Assis, por exemplo. Pensa em alguém que você amava muito. Porque às vezes pensar em Jesus está num patamar muito alto para aquele irmão. Então, coisas que sejam efetivas. Ah, eu estou com fome. Olha aí o prato de doce, de comida, sopa. Virgínia, mas você está maluca? Tem isso? Tem. A gente está atendendo às necessidades momentâneas daquele irmão. Estou com sede? Olha a água. Aí aproveita a água da vida que Jesus oferece. Então, nas entrelinhas, a gente vai jogando os conhecimentos que Jesus nos oferece. Tá? Então, para isso, a gente vai ter que fazer o quê? Estudar. Vai ter que ler, vai ter que trabalhar o Evangelho, para que a gente tenha um embasamento doutrinário e tenha segurança. Lá na FEEGO, na última reunião, veio um irmãozinho que a dialogadora falou, pensa em Jesus. Eu não consigo ver Jesus. Aí ela virou assim, então olha aí, na sua frente a estátua do seu santo de devoção. Ele viu. Ele viu. Então a gente tem que tentar nos aproximarmos da dor com coisas que eles possam, digamos assim, palpar. Tá? Ah, é remédio. Olha aí o remédio. Ó, você já tomou o remédio, você já melhorou? Nós lá no nosso MEP, o pessoal está aprendendo a dialogar, eles falam assim, já tomou o remedinho? Você está melhorando? E, gente, não é assim. Tomou o remédio e já está melhor, porque é a nível de pensamento. O que ele pensa é o que ele vive. Então é importante a gente ser taxativo. Oba, pegou o microfone, vai falar, que beleza. Não, nós gostaríamos de saber qual é o resultado dessa reunião mediúnica, qual o encaminhamento que os irmãos vão ter após a realização desse trabalho. A Sueli Caldas Schubert nos deixa isso muito claro. Naquele livro, eu sempre troco o nome, me ajuda Ivana, Alicerces da Casa Espírita, Dimensões da Casa Espírita, onde ela fala de cada área de atividade do Centro Espírita. E ela diz que quando surge na mente do dialogador essa ideia, é porque a equipe já está manipulando todas as coisas para suprir a necessidade dele. Tá? Então, não nos compete nós nos preocuparmos com isso. Isso é parte deles. Tá? Mas nada impede que a gente, desejando fortemente que eles sejam atendidos, que reforce a sensação deles. Quer dizer, essa reunião seria uma preparação
do irmão para que ele chegue a uma nova realidade. Perfeitamente. Esse é o ponto. A gente vai preparar. Certo. E outra coisa que eu acho importante a gente lembrar é que como ele está naquele momento sentindo alívio por conta da energia do médium que se predispôs a recebê-lo, ele está livre de dor. Então é nesse momento que a equipe espiritual o envolve e trabalhando para que ele se reencontre, para que ele seria o choque anímico. Seria o choque anímico, perfeitamente. Eu entendo que esse trabalho que nós realizamos, acho que é a caridade da caridade. Perfeitamente. Porque ali, primeiro, nós trabalhamos humildemente, honestamente, com respeito, perfeitamente, né? Muita dedicação para estender a mão àqueles irmãos que estão em sofrimento. Perfeitamente. E ali nós somos uma luz, nós não, plano espiritual. Sim. Através de nós, da nossa interferência, nós mostramos uma luz para aqueles irmãos que estão em sofrimento. Nós somos não seria isso aí? Os intermediários, né? Essa luzinha que começa a brilhar. Eu vou voltar lá atrás, se desculpa. Agora. Sim, não, tudo bem, tudo bem. O irmão disse que estava sem o braço. Então, o que é que nós vamos fazer? Não, vamos vamos recompor, porque ele está buscando a realidade terrena. Sim. Né? E ele está querendo sair daquela situação. Então, vamos repor esse braço, recompor, para que você, através desse hospital que você se encontra, você vai viver uma vida melhor do que aquela que ele está vivendo ou já viveu. Seria isso aí? Na verdade, a gente está mudando o foco do pensamento daquele irmão. Isso a gente faz com a gente. Por exemplo, estamos tristes. Quando a gente ouve uma música, essa tristeza vai diminuindo. Por quê? Porque a gente deixou de focar no motivo da tristeza para nos focarmos na música. E isso muda. Então, o nosso papel ali é fazer com que ele direcione o foco para outra realidade. Por exemplo, estou correndo, estou cansado, estou fugindo, está cheio de gente atrás de mim. Pronto, aqui você está protegido. Essa proteção, quem oferece é a equipe espiritual. Não sei te dizer como. Ela acontece de várias formas que a gente vai ouvindo os relatos, né, dos irmãozinhos. Mas é um trabalho de, naquele momento que ele se sente protegido, ele parou de correr, a gente entra com a bondade de Deus. Não sei se seria uma dificuldade, eu tenho essa dificuldade como médium esclarecedor, mas nós enfrentamos assim muita resistência do espírito que se manifesta. Eu não estou vendo hospital, não estou vendo isso, não estou vendo nada, você não é meu irmão, ele se torna agressivo, mas nós temos que ser humildes. Isso Por acontece. que ele se manifesta dessa maneira? Isso acontece. E eu, só complementando, quando você fez a referência aí, mostrou a imagem, muitas vezes chega um espírito que é evangélico, não tem problema, está aí o pastor, né? Ele vai te atender. A gente tem que ter essa humildade. Perfeitamente. Né? Porque nós somos espíritas, vamos querer direcioná-lo para outro rumo. Sim, né? O nosso trabalho ali é ecumênico, né? Então vamos falar em Jesus, que aí a gente não erra. Não é? Agora, quanto a essa resistência do espírito em aceitar o que falamos, pode ser interferência do médium. Porque a postura do médium psicofônico, qual que é? É apoiar mentalmente o que o dialogador fala. Então, por exemplo, não sei se vocês já conviveram, talvez já, alguém que está muito doente e que gosta de ficar doente. Quanto mais a gente falar, coitadinho, você é um infeliz, mais infeliz ele vai ficar. Então, às vezes, o médium tem essa postura. Ele começa a ficar com tanta pena do espírito comunicante que deixa de se ligar no que está sendo dito para ele. Aí tem essa reação de resistência. Às vezes é do próprio espírito. Aí é questão de paciência. Quantas vezes ele vai se comunicar? Não sabemos. Um dia essa resistência vai acabar.
tá? Não se preocupe. Se você está falando com o coração, está tocando ele, tá? Ficou claro? Não desviar o foco do problema para melhor se inteirar do sofrimento do espírito. Aí eu estou sentindo uma pressão aqui, eu estou com uma corda no pescoço me apertando. Você se enforcou? É lógico que alguma coisa aconteceu. Então, vamos tirar ele dessa dor. Evitar a curiosidade que às vezes, né? Você se enforcou? Por quê? O que aconteceu? Fica uma fofoca espiritual. Né? A gente vê isso em muitos grupos mediúnicos despreparados. Então é importante que a gente tente desfocar aquela dor, tá? Que a gente não fique preocupado com o que está acontecendo. A nossa preocupação é ajudá-lo, a nossa preocupação é orientá-lo, é esclarecer, ok? Atentar-se para o problema de ideias fixas. É mais ou menos o que você colocou. Ah, eu estou com o pescoço doendo. Aí a gente vai, fala, olha o atendimento, olha a medicação. Não, meu pescoço continua a doer. Não, mas olha, você está sendo amparado, você já tomou o remédio, mas o meu pescoço continua a doer. Dá vontade da gente falar assim, então vamos arrancar o seu pescoço? Aí entra na questão do Emmanuel. Paciência. Calma. E nessas horas a gente pode recorrer ao passe, aplicação do passe e à prece. Quando o dialogador perceber que não está conseguindo orientar e esclarecer, faça utilização da prece, do passe. E aí a ajuda vem mais efetiva para nós e para aquele irmãozinho. Sempre haverá esse recurso à nossa disposição, tá? Aliás, ideia fixa é um problema sério na nossa vida, né? A gente tem ideia fixa. É um problema muito sério que a gente tem que cuidar agora, para dar menos trabalho para os dialogadores que vão nos receber. Acalmar o espírito usando palavras gentis, fraternas e solidárias. E, ao mesmo tempo, envolvê-lo em fluidos reparadores e calmantes. Então, nós, dialogadores, nós, grupos de sustentação, temos que estar tranquilos, serenos, confiantes, para que aquele irmão sinta essas vibrações. E, gente, nada vence essa vibração, nada. Quem frequenta a reunião mediúnica tem a constatação dessa realidade. Como nós somos auxiliados, como a equipe espiritual é eficiente e faz com que a gente se sinta bem em conversar, em praticar a caridade. Isso é muito importante para nós. Envolver o comunicante em radiações mentais positivas e salutares, dialogar com bom senso, bondade, tato, firmeza, usando a linguagem objetiva e simples. Não adianta a gente ir dialogar com o espírito falando, irmãos, oremos, né? Aquela empáfia. Eu, na reunião mediúnica que eu comecei a desenvolver mediunidade, era assim. O dialogador ia, acho que tinha que botar até terno para conversar com os desencarnados. Isso acabou, graças a Deus. Tinha outro que falava assim, meu irmão, vá embora e leve teus fluidos. Como se, coitado, ele fosse sujo, como se ele ali fosse um filho desgarrado, uma ovelhinha desgarrada. Então, gente, bom senso, caridade, carinho. E é bacana que a gente aprende a fazer isso e passa a ser uma constante na nossa vida, nos nossos diálogos com os encarnados. É um exercício edificante. Apresentar possíveis soluções para o problema detectado, segundo a interpretação espírita. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Isso é um caso muito normal, muito comum. Ninguém me ouve. Eu chego perto dos meus parentes, ninguém me vê, ninguém me ouve, só que eles nunca falam com essa vozinha calma que eu estou falando aqui, eles estão chorando, estão desesperados. O que a gente vai fazer? Não podemos falar, você desencarnou, eles não estão nem aí.
Vamos desfocar. Não, peraí, vamos conversar. Por que que ninguém está te ouvindo? Você ficou doente? Aí a gente começa a especular. Você teve algum problema? Eu fiquei internado muito tempo no hospital. E agora, onde é que você está? Eu estou em outro hospital. Escuta, você já ouviu falar na continuidade da vida? Eu não estou falando que ele desencarnou. Não, nunca ouvi falar. Aí quebra o nosso objetivo em falar, a gente vai ter que mudar. Então, olha, o que aconteceu? Naquele hospital que você estava, você teve que ser transferido para cá. Os seus familiares estão informados e vão ser esclarecidos. E você vai começar a percebê-los daqui a pouco. Então, eu tenho que ter uma resposta para eles efetiva, lógica. Mas eles não estão me ouvindo. Então, peraí, vamos fazer uma prece. A gente faz uma prece e parece que é um milagre. Ele começa assim, engraçado, está diferente. Que ambiente é esse? Aí é a dica para a gente começar a explicar para eles o que aconteceu. Às vezes dá, às vezes não dá. Então, nós vamos ter que usar o bom senso e a nossa intuição, porque o dialogador que fala que só dialoga é mentira. Ele tem uma intuição, gente, que vocês não imaginam. Às vezes tem dialogadores que nós já ouvimos relatos que eles já sabem o que o espírito precisa, eles já sabem o que devem falar, mas isso é a nível daqueles velhinhos do projeto Manuel Filomeno de Miranda, do povo assim que está vivenciando mais. Quem está iniciando não tem essa facilidade, mas pode vir a ter. É esforço nosso, é consequência do nosso trabalho em estudar e em dedicar-se. Virgínia, oi? Posso fazer uma pergunta? Pode. Nós estamos falando aqui desse diálogo, né? E nós sabemos tanto que ele é importante para aquele espírito que chega e ele precisa de alguém que converse com ele, né? Que ajude muitas vezes ele a compreender, ou somente que seja acolhido, que seja encaminhado, né? E a gente sabe da importância disso. E nós temos ouvido com relação à corrente magnética, que o espírito não tem a possibilidade de dialogar, não é? Inclusive um companheiro nosso, que era de uma reunião mediúnica de uma casa espírita aqui em Goiânia, ele disse que numa determinada ocasião, um espírito chegou na reunião e quando ele começou a conversar com o espírito disse para ele assim: mas então você vai conversar comigo? Porque até agora onde eu fui, era um tal de passa e segue, ninguém falava comigo. Eu quero conversar com alguém. Você vai conversar comigo? E então esse espírito foi atendido lá. Qual é, então, a fundamentação, a utilidade de um trabalho de corrente magnética onde não se dialoga com o espírito que precisa desse diálogo? Bom, primeiro, a gente sabe que corrente magnética não é uma prática que conste nas obras da codificação. Por quê? Ela não está lá. A gente sabe que ela tem origem em um médium e em um espírito, então ela foge da universalidade dos ensinos dos espíritos. Essa universalidade é a característica que Kardec utilizou na codificação das obras básicas. Vários espíritos, vários médiuns em várias localidades recebendo a mesma pergunta e as respostas, não as mesmas, porque ninguém faz tudo igual, mas que chegavam a um ponto de união. Então, corrente magnética não é prática espírita. Eu acho que ela se assemelha muito, Ivana, às práticas da Umbanda. Seria um alívio, porque algum motivo positivo deve ter. Eu acredito nisso, porque senão não estariam fazendo. Mas, sinceramente, eu ainda não consegui pensar em qual seria a utilidade dessa prática. Diz o autor dessa técnica que é para esclarecer muito mais espíritos do que nós esclarecemos numa reunião proposta pela doutrina espírita. Eu não sei. De que forma, eu não sei, só se for no mundo espiritual.
Pode ser. Agora repete para todo mundo ouvir. Ela falou que pode ser como um pronto-socorro. Pode. Eu não sei. Alguma utilidade vai ter, porque seria muita falta de caridade nós falarmos que aquilo ali não vale para nada. Pode ser que daqui a 10, 15, 20 anos falem, ó, a maneira ideal de um trabalho de desobsessão é através da corrente magnética, mas que essa afirmativa seja feita por vários médiuns, por vários espíritos, em várias localidades. Até hoje é só um médium e só um espírito. Então vamos aguardar, né? Não tem como a gente ter essa posição radical, é muito ruim para a gente, não é? Então, aí, gostei da sua colocação, pronto-socorro, um choque anímico, né? E outra coisa, gente, o plano espiritual, ele atende em todas as localidades. Então, aquele espírito que foi passe, 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 ele foi atendido, porque a misericórdia de Deus é intensa. Mas o médium, em compensação, está sendo induzido a ações puramente anímicas. Porque quem te garante que todos os médiuns tiveram essa sensação? Eu tive curiosidade de uma reunião dessa. Cada médium faz de um jeito. O outro. Quem te garante que aquilo ali é real? Não sei. Eu não posso julgar, mas fica um trabalho para a gente refletir. Eu prefiro continuar com as nossas reuniõezinhas, 4, 5 a cada noite. Eu acho mais garantido do que essas práticas que ainda não têm a universalidade dos ensinos espíritas. Complementa alguma coisa, moço? Tem certeza? Virgínia, eu queria que você me desse aqui um esclarecimento. Eu fui convidado para ir a um centro espírita, uma reunião mediúnica. E aí, chegando lá, me pediram que fosse fazer o esclarecimento das entidades. Mas acontecia que quando eu começava o diálogo, o espírito de repente dormia, começava a dormir. Aí um dormia, veio o outro também. Aí um falava, não, eu recebi uma injeção e estou com muito sono. Eu querendo prolongar o diálogo, né? E não conseguia. Então foi assim, um espírito atrás do outro. Eu falei, mas não é possível, eu estou hipnotizando tudo quanto é espírito que está vindo aqui. Então, isso aí, evidentemente, é alguma coisa que vinha da prática deles lá, ou da espiritualidade, sei lá, só vinham espíritos que precisavam de dormir, né? Recomenda-se que o grupo mediúnico trabalhe junto, estude junto. Então, não é de bom alvitre a gente pegar qualquer pessoa, mesmo conhecendo você e todo o seu potencial, e colocar no grupo. O grupo pode se inibir. Quem te conhece foi quem te convidou. Então, a gente tem que ter esse cuidado. É que nem aplicar passe. Vários locais que eu vou fazer palestra, quando termina, Virgínia, nos ajude no passe? Não. Eu não faço parte da equipe. Entende? Eu acho que a gente tem que falar. Não, eu não faço parte da equipe. Ah, mas só tem um médium passista. Vocês estão precisando de um seminário sobre passe. Entendem como é que é? A gente tem que ter essa posição. Eu tenho, mesmo que me ache antipática, mas eu não conheço o grupo que está dando passe. Eu não conheço o esquema de trabalho deles. E eles não me conhecem. Eles não sabem como é que eu aplico o passe. Eu acho que seria esse problema, no meu entendimento. Tá? Mas a gente pode procurar ver. De repente estava todo mundo com sono, mas eu acho meio difícil. E a sua conversa não ia levá-los a dormir, com certeza. Tá? Então é bacana a gente ter essa afinidade. Está na hora do coffee break? Então podemos parar agora? Só que na próxima eu vou botar o meu... Ai, eu não vou ficar com dor. Gente, então vamos parar para a gente tomar um cafezinho, uma aguinha, e depois a gente retorna, ok? Obrigada pela paciência.